É o único serviço que esse idiota sabe fazer. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça como um soco no peito. Eu as escutei há 5 anos, mas as sinto como se tivessem sido pronunciadas ontem. Cada sílaba, cada desprezo, cada risada, tudo ficou gravado na minha memória como uma cicatriz que nunca sarou completamente. Meu nome é Conceição Ferreira. Tenho 60 anos e esta é a história de como uma mãe pode transformar a humilhação do seu filho na lição mais dolorosa que um homem arrogante pode receber. Tudo começou numa terça-feira de março. O céu estava limpo, sem aquela poluição que costuma cobrir São Paulo. Lembro do cheiro de café fresquinho na minha cozinha enquanto preparava o café da manhã. Rodrigo, meu único filho, tinha acordado mais cedo que o normal. Ele tinha aquela mistura de nervosismo e animação que só um primeiro dia de trabalho consegue provocar. "Mãe, vou me atrasar", ele me disse enquanto ajeitava a gravata na frente do espelho da sala. Eu olhei para ele com orgulho. Meu Rodrigo, 28 anos, formado em administração de empresas pela FGV. Tantas noites sem dormir, tantos sacrifícios, tantas horas extras que trabalhei para pagar a faculdade dele. Tudo para vê-lo transformado naquele homem elegante que eu tinha na minha frente. "Você vai arrasar, meu filho. Seu sogro vai perceber que fez uma excelente escolha ao contratar você." Rodrigo sorriu, mas tinha algo nos olhos dele, algo que naquele momento eu não soube identificar. Nervosismo, talvez. Ou quem sabe medo. "Obrigado, mãe. Te ligo quando sair." Eu o abracei. Ele cheirava a perfume caro, a sonhos realizados, a futuro promissor. Fechei a porta e fiquei olhando pela janela o carro dele sumir no trânsito da manhã. Não sabia que 3 horas depois minha vida ia mudar para sempre. Passei a manhã inquieta. Não conseguia me concentrar em nada. Lavei pratos que já estavam limpos. Arrumei almofadas que não precisavam ser arrumadas. Olhei meu celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem que nunca chegava. Ao meio-dia, a ansiedade virou outra coisa. Uma intuição. Dessas que só as mães têm, dessas que fazem a gente saber, sem explicação lógica, que algo não está bem. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí em direção à empresa do meu consogro, Grupo Monteiro Indústrias, dizia o letreiro dourado na fachada. Um prédio de 5 andares no Itaim Bibi, imponente, frio como seu dono. Entrei pela recepção. A moça da entrada me cumprimentou com aquele sorriso profissional. "Boa tarde. Vim ver Rodrigo Ferreira. Ele começou hoje." "Um momento, por favor." Esperei em pé, sentindo meu coração bater cada vez mais rápido. Algo não estava certo. Eu podia sentir no ar, no silêncio longo demais daquela recepcionista, no jeito que ela desviava o olhar. "Senhora, acho que o senhor Rodrigo está na área de manutenção. 3º andar." Manutenção. Rodrigo era administrador, tinha diploma universitário. O que ele estava fazendo na manutenção? Subi as escadas porque não quis esperar o elevador. Cada degrau era uma pergunta sem resposta, cada andar uma angústia crescente. Cheguei ao 3º andar, segui as placas, área de manutenção, somente pessoal autorizado. Empurrei a porta e então eu vi. Meu filho. Meu Rodrigo. O menino que criei sozinha depois que o pai nos abandonou. O jovem que se formou com louvor. O homem que investiu 5 anos da vida estudando para ser alguém neste mundo. Estava de joelhos na frente de um vaso sanitário, com luvas amarelas de borracha, limpando o banheiro dos funcionários. O mundo parou. E então eu escutei a voz. Aquela voz grossa, arrogante, cheia de veneno. É o único serviço que esse idiota sabe fazer. Levantei os olhos. Ali estava ele. Sérgio Monteiro, meu consogro, 52 anos, dono do Grupo Monteiro Indústrias, pai de Patrícia, a esposa do meu filho. Estava parado ao lado de outros 2 homens de terno, rindo, apontando para Rodrigo como se ele fosse motivo de piada. E do lado dele, Patrícia, minha nora, a mulher que meu filho amava loucamente, a que jurou amá-lo na alegria e na tristeza. Estava sorrindo. Não era só um sorriso.
Ela estava rindo, com os olhos brilhando de cumplicidade, como se a humilhação do marido fosse a piada mais engraçada do dia. Rodrigo levantou os olhos e me viu. Nossos olhares se cruzaram. Vi algo se quebrar dentro dele. Vi a vergonha virar lágrimas. Vi meu filho, meu menino, meu homem forte, desmoronar. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Ele não disse nada. Só me olhou como se pedisse perdão por ter falhado. Mas ele não tinha falhado. Eu sabia. Outra pessoa o tinha traído. Sérgio Monteiro me viu. O sorriso dele aumentou. Ah, Conceição, que surpresa! Veio ver como seu filhinho formado está aprendendo o negócio de baixo para cima? Todo mundo começa assim, com as mãos sujas. Eu quis gritar. Quis dar um tapa nele. Quis arrancar aquele sorriso da cara dele. Mas não disse nada. Só olhei para Rodrigo uma última vez, depois para Patrícia, depois para Sérgio. Dei meia volta, saí daquele prédio de cabeça erguida e alma destroçada. Entrei no meu carro, fechei a porta e peguei meu celular. Disquei um número que tinha guardado há anos. Um homem que me ajudou no divórcio, um homem que sabia mover montanhas quando precisava. Doutor Augusto, aqui é Conceição Ferreira. Preciso que o senhor investigue uma coisa para mim. E preciso que seja rápido. Houve uma pausa. Quero comprar uma empresa. Grupo Monteiro Indústrias. Quero saber tudo. Dívidas, bens, fraquezas, tudo. E quero que ninguém saiba que sou eu quem está perguntando. Outra pausa. Quanto tempo o senhor tem, doutor? 2 semanas, senhora Ferreira. No máximo. Perfeito. Pago o que for necessário. Desliguei, liguei o carro e enquanto dirigia de volta para casa, uma única frase ecoava na minha mente. Ninguém humilha meu filho. Ninguém. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Rodrigo nasceu num 23 de abril. Chovia naquela madrugada. Lembro do som das gotas batendo na janela do hospital enquanto eu o segurava pela primeira vez. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. O pai dele, Carlos, esteve presente nos primeiros 3 anos. Depois simplesmente foi embora. Uma manhã acordei e encontrei um bilhete em cima da mesa da cozinha. Não aguento mais essa responsabilidade. Me perdoa. Foi só isso. Nem uma explicação, nem uma despedida para o filho. Só um bilhete e o silêncio que ele deixou ao fechar a porta. Eu tinha 35 anos. Sem faculdade, sem família que me apoiasse, com um menino de 3 anos que me olhava com aqueles olhos enormes perguntando onde estava o papai. Papai teve que ir para muito longe, meu amor, mas mamãe sempre vai estar aqui. Sempre. E cumpri essa promessa. Trabalhei em tudo que apareceu. Primeiro como secretária num escritório de contabilidade. Depois consegui um cargo melhor numa empresa de importação. Fazia hora extra. Trabalhava aos sábados, às vezes até aos domingos. Tudo para que Rodrigo não passasse necessidade. Morávamos num apartamento pequeno na Vila Mariana. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha onde mal cabíamos nós 2. Mas era nosso lar e enchemos ele de amor. Lembro das tardes fazendo tarefa com ele na mesa da sala. Rodrigo era brilhante, tirava nota 10 em tudo. Os professores sempre me diziam a mesma coisa. Seu filho tem um futuro promissor, dona Conceição. É inteligente, responsável, dedicado. E eu sabia. Via nos olhos dele aquela vontade de aprender, aquela determinação que ele herdou de mim. Quando terminou o ensino médio, chegou o momento da decisão mais importante. Mãe, quero estudar administração de empresas. Quero ser alguém. Quero que um dia você possa se aposentar e não precise mais trabalhar. Ele me abraçou naquela tarde e eu chorei. Chorei de orgulho. Chorei de medo também porque sabia o que significava. A FGV era uma das melhores faculdades do país e uma das mais caras. Fiz as contas naquela noite, uma vez atrás da outra. Calculei meus ganhos, minhas despesas, o que tinha guardado. Não dava nem perto. Mas não ia dizer não para meu filho. Vendi o carro, comecei a andar de metrô. Pedi empréstimo no banco. Arrumei um segundo trabalho nos fins de semana, dando aula de inglês para crianças numa escolinha.
Dormia 4 horas por dia, às vezes menos, mas consegui. Rodrigo entrou na faculdade e desde o primeiro semestre se destacou. Ele vinha em casa nas sextas à noite. Eu preparava a comida favorita dele, feijoada completa. Sentávamos na sala e ele me contava tudo. As aulas, os projetos, os sonhos. Um dia vou ter minha própria empresa, mãe. E você vai ser a primeira sócia. Te prometo. Tudo que eu quero é te ver feliz, meu filho. E que você seja um homem de bem. Dinheiro vai e vem, mas dignidade essa nunca se perde. Nunca imaginei que anos depois essa conversa ia ecoar na minha cabeça com tanta dor. Rodrigo se formou aos 23 anos com louvor. Eu estava na primeira fileira da cerimônia. Usava meu melhor vestido, o cor de vinho que tinha comprado especialmente para aquela ocasião. Chorei quando ouvi o nome dele. Chorei quando o vi subir ao palco. Chorei quando ele recebeu o diploma. Aquele pedaço de papel emoldurado significava tudo. Cada noite sem dormir, cada sacrifício, cada real que deixei de gastar comigo para investir nele. Eu o abracei depois da cerimônia. Você conseguiu, meu filho. É um homem formado, um administrador. Conseguimos juntos, mãe. Isso é seu tanto quanto meu. 2 anos depois, Rodrigo conheceu Patrícia. Foi numa conferência de negócios. Ela trabalhava na empresa do pai como coordenadora de recursos humanos. Era bonita, educada, de boa família, como Rodrigo me disse. Mãe, acho que ela é a mulher da minha vida. Ele tinha aquela luz nos olhos, aquela ilusão, aquele amor puro que a gente só sente pela primeira vez. Conheci Patrícia 3 semanas depois. Rodrigo a trouxe para jantar em casa. Ela chegou com um buquê de flores para mim e um sorriso perfeito. Perfeito demais, pensei. Dona Conceição, Rodrigo fala maravilhas da senhora. É uma honra conhecê-la. Jantamos frango ao molho, conversamos. Ela era encantadora, perguntava, sorria, dizia todas as coisas certas. Mas tinha algo, uma frieza por trás daquele sorriso, uma distância no olhar quando me via. 6 meses depois, Rodrigo anunciou o noivado. A boda foi no jardim da casa dos Monteiro, uma mansão enorme no Morumbi. Jardins impecáveis, fontes de pedra, buffet para 200 pessoas. Eu cheguei sozinha com meu vestido bege que tinha comprado na Renner. Sentei nas cadeiras da família do noivo, cercada de gente que não conhecia, gente que me olhava de cima a baixo, gente que cochichava. Conheci Sérgio Monteiro naquele dia. Alto, corpulento, terno italiano, relógio de ouro, aquele sorriso de homem acostumado a ter todo mundo fazendo o que ele manda. Então você é a famosa Conceição. Rodrigo me falou de você, uma mulher trabalhadora, admirável. Tinha um tom de desdém na voz dele, como se trabalhadora fosse um jeito educado de dizer pobre. 3 meses depois do casamento, Rodrigo aceitou trabalhar na empresa do sogro. O primeiro dia dele foi numa terça-feira de março. Ele acordou cedo, nervoso, animado. Mãe, vou me atrasar, me disse enquanto ajeitava a gravata. E eu, ingênua, sorri para ele. Você vai arrasar, meu filho. Fechei a porta, vi ele ir embora. E 3 horas depois, meu mundo desmoronou. Naquela noite, Rodrigo apareceu na minha casa. Bateu na porta passadas as 10. Quando abri, ele estava com os olhos vermelhos, cheirava a produtos de limpeza, a humilhação. Mãe, ele desabou nos meus braços. Chorou como não chorava desde criança. Chorou até ficar sem voz. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Eu o abracei, fiz carinho no cabelo dele, como quando tinha 5 anos e acordava de pesadelo. Você não tem que pedir desculpa de nada, meu filho. Nada. Está me ouvindo? Nada. Naquela noite, ele dormiu no antigo quarto dele, na cama onde cresceu, cercado dos troféus da escola, dos diplomas, dos sonhos. E eu fiquei acordada na sala olhando para o teto, pensando em cada sacrifício que fiz, em cada real que gastei na educação dele, em cada promessa que fiz de que, se ele trabalhasse duro, se estudasse, se fosse um homem de bem, o mundo ia abrir as portas para ele. E o mundo tinha cuspido na cara dele, mas eu não ia permitir. Peguei meu celular, disquei de novo o número do Dr. Augusto Mendes.
Doutor, sou Conceição Ferreira outra vez. Preciso que acelere essa investigação e preciso que seja completa. Quero saber tudo sobre Sérgio Monteiro e a empresa dele. Absolutamente tudo. O Dr. Augusto me ligou 4 dias depois. Era sexta-feira à tarde. Eu estava no trabalho terminando uns relatórios quando vi o nome dele na tela do celular. Dona Conceição, tenho informações preliminares. Podemos nos encontrar? Quão grave é? Teve uma pausa. Dessas pausas que dizem mais que 1000 palavras. Acho melhor conversarmos pessoalmente. Amanhã às 10 no meu escritório. Lá estarei. No sábado às 10 em ponto, eu estava no escritório do Dr. Augusto. Uma sala na Faria Lima, sóbria, elegante, livros de direito do chão ao teto. Ele tinha 62 anos, cabelo grisalho, terno cinza, gravata bordô. Tinha me ajudado no divórcio há mais de 20 anos. Era caro, mas era bom. Muito bom. Conceição, obrigado por vir. Ele me ofereceu uma cadeira. A secretária trouxe café. Esperei ela fechar a porta para falar. O que o senhor descobriu? Ele abriu uma pasta. Documentos, demonstrativos financeiros, relatórios. O Grupo Monteiro. Indústrias está com problemas. Problemas sérios. Meu coração acelerou. Continue. Sérgio Monteiro é dono de 60% das ações. A esposa Helena tem 20%. Os outros 20% estão divididos entre 3 sócios minoritários. A empresa fabrica peças automotivas. Tem contratos com várias montadoras. No papel parece boa. No papel. Na realidade está à beira da falência. Me inclinei para a frente. Me explique. O Dr. Augusto passou as páginas, apontou números, gráficos, projeções. Há 3 anos, Sérgio Monteiro decidiu expandir a empresa. Abriu 2 fábricas novas, uma em Campinas, outra em Curitiba. Investiu mais de 25 milhões de reais. Dinheiro que não tinha. Empréstimos bancários com juros altíssimos. E o pior, as fábricas não estão gerando o lucro previsto. Uma ópera a 30% da capacidade, a outra a 40%. Por quê? Má administração, contratos que não vingaram, problemas com fornecedores. E para completar, Sérgio Monteiro tem um estilo de vida muito acima do que realmente pode pagar. Pensei no casamento, naquela mansão no Morumbi, nos jardins, no buffet para 200 pessoas. Quão grave é a situação? O doutor me olhou nos olhos. Se ele não conseguir um resgate financeiro nos próximos 6 meses, vai ter que declarar falência. Os bancos já estão pressionando. Tem contas atrasadas, fornecedores ameaçando processar, funcionários com salários atrasados. Mas por fora, ele parece bem-sucedido. Fachada, Conceição. Pura fachada. É o que homens como Sérgio Monteiro fazem. Mantém as aparências enquanto tudo desmorona por dentro. A mansão no Morumbi está hipotecada. Os carros de luxo são alugados. Até o apartamento onde Rodrigo e Patrícia moram está no nome da empresa, não deles. Encostei na cadeira processando tudo. Quanto eu precisaria para comprar a empresa? O Dr. Augusto levantou as sobrancelhas. Conceição, estamos falando de milhões de reais. Eu sei. Quanto? Ele fez contas mentais, revisou números, levando em conta as dívidas, o valor real dos bens, a situação financeira. Eu diria que com 12 milhões de reais você poderia comprar os 60% que o Sérgio tem. E acredite, na situação desesperada dele, provavelmente aceitaria menos. 12 milhões de reais. Era uma fortuna. Mas eu tinha economizado durante 35 anos. Tinha investido bem. Tinha imóveis que comprei quando os preços eram baixos e agora valiam o triplo. Tinha ações, poupança, minha rescisão da empresa onde trabalhei 25 anos antes de trocar de emprego. Tinha sido pobre, muito pobre, e nunca quis voltar a ser. Então cada real que ganhava eu investia, multiplicava, vivia com simplicidade. Andava num carro de 2012, morava num apartamento pequeno, não gastava com luxo. Todo esse dinheiro eu tinha guardado para minha aposentadoria, para os estudos dos meus futuros netos, para emergências. Mas isso era uma emergência. Quero que o senhor prepare uma oferta anônima através de uma empresa de fachada.
O Sérgio Monteiro não pode saber que sou eu. Conceição, tem certeza? É muito dinheiro. E é um risco. Comprar uma empresa falida não garante que você consiga salvá-la. Você pode perder tudo. Olhei firme para ele. Doutor, meu filho tem um diploma universitário pelo qual trabalhei anos para pagar. Humilharam ele. Puseram ele de joelhos para limpar banheiro, enquanto o sogro chamava ele de idiota. O senhor acha que me importo com dinheiro? O doutor assentiu devagar. Entendo. Além disso, se a empresa está tão mal quanto o senhor diz, então Sérgio Monteiro vai cair de qualquer jeito, com ou sem mim. Eu só vou acelerar o processo. E vou garantir que quando ele cair, seja eu quem esteja lá para ver. Muito bem. Vou precisar de acesso às suas finanças. Extratos bancários, documentos dos imóveis, investimentos. Preciso saber com o que contamos. Vai ter tudo na segunda-feira. Saí daquele escritório com uma clareza que não sentia há dias. Tinha um plano, e esse plano se chamava justiça. As semanas se transformaram em meses. Cada dia que passava, eu via meu filho afundar um pouco mais. Rodrigo me ligava menos. Quando ligava, a voz dele parecia apagada, sem vida, como se algo dentro dele estivesse morrendo aos poucos. Uma quarta-feira à noite, Rodrigo apareceu na minha porta sem avisar. Eram quase 8 horas. Eu estava preparando o jantar, frango assado com batatas. Quando abri, me assustei. Ele estava com os olhos vermelhos, a camisa amassada, cheirando a suor e a cloro. Rodrigo, o que aconteceu? Ele entrou sem dizer uma palavra. Largou-se no sofá da sala. Cobriu o rosto com as mãos. Filho, fala comigo. O que aconteceu? Demorou vários minutos para responder. Quando falou, a voz era quase um sussurro. Hoje me pediram para limpar o banheiro particular do Sérgio. O da sala dele. Meu coração gelou. Tinha uma reunião importante. Clientes da Alemanha. Homens de terno caro. O Sérgio estava mostrando as instalações para eles. Quando chegaram na sala dele, eu estava lá, de joelhos, limpando o vaso sanitário dele. Fechei os olhos, respirei fundo. Um dos alemães perguntou quem eu era. E o Sérgio disse que eu era o genro dele, que estava me ensinando que naquela empresa todo mundo começa de baixo. E riu. Riu, mãe. E os alemães riram junto com ele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rodrigo. A Patrícia estava lá também, fazendo parte da reunião. Me viu e não disse nada. Só desviou o olhar, como se eu fosse invisível. Sentei do lado dele, o abracei. O corpo dele tremia. Pedi demissão, mãe. Falei para o Sérgio que estava me demitindo, ali mesmo, na frente de todo mundo. Meu coração deu um pulo. E o que ele disse? Riu mais ainda. Disse que era perfeito, que de qualquer jeito não precisava mais de mim, que eu era um péssimo funcionário e um péssimo marido para a filha dele. E mandou a assistente preparar minha rescisão. R$ 1.000, mãe. R$ 1.000 por 3 meses de humilhação. R$ 1.000. Rodrigo, isso nem cobre o salário atrasado que ele te devia. Eu sei, mas não discuti. Só assinei, peguei o cheque e fui embora. E a Patrícia? Rodrigo balançou a cabeça. Me seguiu até o estacionamento. Gritou comigo. Disse que eu era um covarde, que tinha envergonhado a família dela, que como eu tinha a audácia de pedir demissão assim, na frente de clientes importantes, que o pai dela tinha me dado uma oportunidade e eu tinha jogado fora. Rodrigo, você disse que ele tinha te humilhado? Que o pai dela te tratou que nem lixo? Que você tinha dignidade? Disse. E ela respondeu que dignidade não paga as contas, que eu era um sonhador, que precisava amadurecer e entender como o mundo de verdade funciona. Ele desabou completamente. Chorou nos meus braços como quando era criança, como quando caía no parque e eu levantava ele, como quando tinha pesadelo e eu consolava. Errei, mãe. Errei em tudo. Com a Patrícia, com a família dela, com você. Não te escutei. E agora não tenho emprego, não tenho mulher, não tenho nada. Você tem sua dignidade, Rodrigo. E acredite, isso vale mais que todo o dinheiro do Sérgio Monteiro. Naquela noite, Rodrigo ficou na minha casa, no antigo quarto dele. Preparei a comida favorita dele, coxinhas e empadas.
Comemos em silêncio. Cada mordida era uma comunhão silenciosa entre mãe e filho. No dia seguinte, Patrícia ligou para minha casa. 3 vezes ela ligou, e as 3 vezes eu atendi. Dona Conceição, preciso falar com o Rodrigo. O Rodrigo não quer falar com você, Patrícia. Ele precisa voltar para casa. Somos casados. Temos que resolver isso. Resolver o quê? Como justificar que você deixou seu pai humilhar ele durante 3 meses? Como explicar que você sorriu enquanto destruíam ele? A senhora não entende. Meu pai estava testando ele. O Rodrigo não passou no teste. Isso não é culpa minha. Um teste. Claro. E qual era o prêmio se passasse? Mais 6 meses limpando o banheiro? Olha, Dona Conceição, eu sei que a senhora nunca gostou de mim. Sempre achou que eu não era boa o suficiente para o seu filho. Mas a verdade é que o Rodrigo também não é bom o suficiente para mim. Minha família tem padrões, e ele simplesmente não atende. Essas palavras, essa frieza, essa crueldade calculada. Você tem razão, Patrícia. Você nunca foi boa o suficiente para o meu filho, porque ser boa o suficiente exige ter coração. E você claramente não tem. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, Helena Monteiro me ligou. A mãe da Patrícia. A voz dela era doce, doce demais, feito mel envenenado. Conceição querida, precisamos conversar como mulheres, como mães. Não tenho nada para conversar com a senhora, Helena. Por favor, só 5 minutos, pelo bem dos nossos filhos. Hesitei, mas a curiosidade foi maior. Está bem, fale. O Rodrigo é um bom rapaz, todos sabemos. Mas como posso dizer, sensível demais. O Sérgio só estava tentando fortalecer ele, preparar ele para o mundo real. Os negócios são duros, Conceição, e os homens precisam ser mais duros ainda. Fortalecer? Colocando ele para limpar banheiro com diploma universitário? Humilhando ele na frente de clientes? Foi uma lição. Uma que claramente ele não aprendeu. Escute, Conceição, vou ser sincera. A Patrícia pode arrumar alguém melhor. Alguém do nível dela. O Rodrigo é bom, é um bom rapaz, mas não é do nosso mundo. Nunca foi. Ali estava, a verdade, sem verniz, sem fingimento. Então deixem a gente em paz. Deixem ele se divorciar e sigam a vida de vocês. Ah, mas aí é que está o problema. A Patrícia não quer divórcio. Não ainda. Um divórcio tão rápido ficaria feio. O que as pessoas vão dizer? O que a família vai pensar? E o que a senhora propõe? Que o Rodrigo volte. Que peça desculpas. Que se desculpe com o Sérgio pelo ataque de nervos. Que mostre maturidade. E em 6 meses, talvez 1 ano, se as coisas não funcionarem, podem se separar discretamente. Sem escândalo. Sem drama. Eu ri. Uma risada amarga, seca. A senhora quer que meu filho volte a se humilhar? Que peça perdão por defender a dignidade dele? Que seja o brinquedinho da família de vocês por mais 6 meses, só para vocês guardarem as aparências? Conceição, seja razoável. Pense no Rodrigo. Sem emprego, sem futuro. Acha que ele vai conseguir algo melhor? O Sérgio pode ajudar ele, pode dar contatos, pode abrir portas, mas o Rodrigo precisa aprender a baixar a cabeça, a ser humilde. O Rodrigo já é humilde, Helena. O que vocês querem é que ele seja submisso, que seja um empregado com diploma, e isso nunca vai acontecer. Desliguei. Minhas mãos tremiam de raiva. Naquela noite, recebi a mensagem que estava esperando. Era do Dr. Augusto Mendes. Tudo pronto. Amanhã enviamos a oferta. Se prepare. Sorri na penumbra do meu quarto. Que comece o jogo, murmurei. A terça-feira chegou com um céu limpo, desses dias em que São Paulo amanhece sem poluição, como se o próprio universo estivesse comemorando. Rodrigo ainda dormia. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Tenho reunião de trabalho. Volto à tarde. Tem pão de queijo na geladeira. Te amo, mãe. Cheguei ao Hotel Tivoli Mofarrege às 8h20. O Dr. Augusto me esperava no saguão. Vinha acompanhado de 3 homens de terno caro, os investidores de fachada. Bom dia, Conceição. Eles são Roberto Machado, Paulo Andrade e Marcos Ribeiro. Os investidores do Grupo Investidor Paulista. Apertei a mão de cada um. Homens sérios,
profissionais. Empresários de verdade que tinham concordado em emprestar seus nomes por uma boa compensação e um contrato de confidencialidade blindado. Dona Conceição, disse Roberto Machado, é uma honra ajudá-la nisso. Meu pai foi humilhado por homens como Sérgio Monteiro a vida inteira. Então, para mim, isso também é pessoal. Obrigada a todos. Subimos para a sala presidencial. Era elegante. Mesa longa de mogno, cadeiras de couro, janelas amplas com vista para os jardins. Café, água e biscoitos já preparados. O doutor instalou o sistema de áudio. Um microfone pequeno escondido num arranjo de flores. Fones de ouvido para mim no quarto ao lado. Teste, ele disse baixinho. Coloquei os fones. Escutei perfeitamente. Funciona bem. Agora espere aqui. Quando for a hora, vou bater 3 vezes na porta. Essa vai ser sua deixa. Fiquei sozinha no quarto ao lado, sentada num sofá com os fones de ouvido, o coração batendo tão forte que achei que todo mundo ia ouvir. Às 10 em ponto, escutei vozes, passos, a porta principal abrindo. Bom dia. Sérgio Monteiro. Prazer. Aquela voz arrogante. Roberto Machado. O prazer é meu. Estes são meus sócios, Paulo Andrade e Marcos Ribeiro. E ele é nosso advogado, Dr. Augusto Mendes. Escutei cadeiras se movendo, gente se acomodando, cumprimentos formais. E eles são meu advogado, Jorge Cavalcante, e meu contador, Luiz Moreira, disse Sérgio. Mais cumprimentos. Mais cortesias vazias. Bem, senhores, começou Roberto Machado. Obrigado por nos receber. Como expressamos em nossa carta, o Grupo Investidor Paulista está interessado em adquirir participação majoritária no Grupo Monteiro Indústrias. Sim, recebi a proposta de vocês, disse Sérgio. A voz dele parecia controlada, mas tinha tensão por baixo. 12 milhões de reais por 60% das minhas ações. É uma oferta interessante. É uma oferta justa considerando a situação atual do mercado automotivo, respondeu Paulo Andrade. Teve um silêncio. Pude imaginar Sérgio medindo as palavras. A situação da minha empresa é sólida, senhores. Temos contratos vigentes, fábricas operando. Pessoal qualificado. Fábricas operando a 30% e 40% da capacidade, disse o Dr. Augusto. A voz dele era fria, profissional. Empréstimos bancários com juros de 18%. Contas atrasadas de mais de 4 milhões de reais. Processos de fornecedores. Continuo? Outro silêncio. Esse mais longo. Vocês fizeram a lição de casa, disse Sérgio. Já não parecia tão seguro. Claro. Não investimos no escuro, Sr. Monteiro. Sabemos exatamente em que situação está sua empresa, e nossa oferta é generosa considerando tudo isso. E o que acontece comigo? Perguntou Sérgio. Fico de fora completamente? Não necessariamente, respondeu Roberto Machado. Estamos dispostos a manter o senhor como diretor de operações, com um salário fixo, mas as decisões estratégicas seriam tomadas pela nova diretoria. Diretor de operações na minha própria empresa. Tecnicamente não seria mais sua empresa, Sr. Monteiro. Seria nossa. Escutei um barulho. Provavelmente Sérgio batendo na mesa. Isso é extorsão. Isso são negócios. Sr. Monteiro, o senhor tomou decisões arriscadas. Expandiu rápido demais. Gastou demais. Agora está pagando as consequências. Nós estamos oferecendo uma saída. Outro silêncio que pareceu eterno. Está bem. 12 milhões. Perfeito. Então vamos preparar a documentação. Escutei passos se aproximando da minha porta. 3 batidas. Era a hora. Tirei os fones. Levantei. Respirei fundo. O Dr. Augusto abriu a porta. É agora. Caminhei até a sala principal. Minhas pernas tremiam, mas minha mente estava clara. O doutor abriu a porta. Entrei. Sérgio Monteiro estava sentado no fundo da mesa. O advogado e o contador dele dos lados. Quando me viu, o rosto dele se transformou. Confusão. Depois reconhecimento. Depois incredulidade. Conceição? Olá, Sérgio. O que você está fazendo aqui? Sentei na cadeira principal, a da cabeceira da mesa, de frente para ele. Senhor Monteiro,
disse o Dr. Augusto. Permita-me apresentar a investidora principal do Grupo Investidor Paulista, a senhora Conceição Ferreira. A cor sumiu do rosto de Sérgio. Não, não, isso é brincadeira. Não é brincadeira, eu disse. Minha voz estava calma, fria. Eu sou quem está comprando sua empresa, Sérgio. Ele levantou. A cadeira caiu para trás. Isso é impossível. Você não tem esse dinheiro. Você mora na Vila Mariana. Você é... Sou o quê, Sérgio? Uma mulher trabalhadora. Alguém que não é da sua classe. Continue. Gostaria de ouvir. O advogado dele segurou o braço dele. Sérgio, se acalme. Não vou me acalmar. Isso é fraude. É conspiração. Vai o quê? Eu interrompi. Me processar? Com que dinheiro? Está tudo perfeitamente legal. Pergunta para o seu advogado. O advogado de Sérgio revisou os papéis. Engoliu em seco. É legal, Sérgio. Completamente legal. Sérgio me olhou com ódio puro. Por quê? Por que você está fazendo isso? Levantei. Caminhei devagar até ele. Olhei direto nos olhos dele. Você realmente pergunta por quê? Você colocou meu filho para limpar banheiro. Um filho com diploma universitário que me custou anos de sacrifício. Você chamou ele de idiota, humilhou ele na frente de clientes, de funcionários, da sua própria filha. Eu estava ensinando ele a... Não me interessa o que você acha que estava ensinando. Você destruiu meu filho. E agora, Sérgio Monteiro, eu vou destruir a única coisa que você ama. Sua empresa. Por favor. A voz dele falhou. Por favor, Conceição, a gente pode resolver isso. A gente pode... Não tem nada para resolver. Você já assinou o acordo. Já aceitou a oferta. Em 2 semanas essa empresa vai ser minha. E você vai aprender o que é trabalhar para outra pessoa. O que é receber ordens. O que é se sentir pequeno. Me aproximei mais. Abaixei para ficar na altura dele. Da próxima vez que você quiser humilhar alguém, tenha certeza de que a mãe dessa pessoa não tem recursos para destruir você. Me endireitei. Olhei para o Dr. Augusto. Preparem os documentos finais. Quero isso fechado o mais rápido possível. Sim, Dona Conceição. Caminhei até a porta. Antes de sair, me virei. Ah, Sérgio, mais uma coisa. Sobre aquela vaga de diretor de operações, infelizmente não vamos precisar, mas se você quiser, posso te oferecer algo na manutenção. Ouvi dizer que precisamos de gente para limpar banheiro. Interesse? Saí antes que ele pudesse responder. No corredor me permiti respirar. As mãos tremiam, não de medo, de vitória, de justiça, de paz. 2 semanas depois, a empresa era oficialmente minha. Rodrigo e eu chegamos às instalações no Itaim Bibi, aquele prédio que eu tinha visitado meses antes procurando meu filho. Aquele lugar onde encontrei ele destruído. Agora era nosso. Entramos pela recepção. A moça da entrada nos olhou confusa. Bom dia. Tem hora marcada? Não precisamos de hora marcada, eu disse com calma. Sou Conceição Ferreira, a nova dona desta empresa. Reúna todos os funcionários na sala de conferências principal, em 30 minutos. O rosto dela empalideceu. Sim, senhora. Agora mesmo. Meia hora depois, todos os funcionários estavam reunidos, cerca de 120 pessoas. Alguns nervosos, outros curiosos, todos se perguntando o que estava acontecendo. Subi no pequeno palco. Rodrigo ao meu lado. Bom dia. Meu nome é Conceição Ferreira. A partir de hoje sou a nova proprietária do Grupo Monteiro Indústrias. Murmúrios, olhares, confusão. Sei que muitos estão preocupados com seus empregos, com suas famílias, com seu futuro. Então, vou ser direta. Ninguém será demitido. Ninguém terá salário reduzido. Na verdade, vamos fazer uma revisão completa das remunerações para garantir que todos recebam o que é justo. Mais murmúrios. Agora de alívio. Esta empresa passou por tempos difíceis. Sei que muitos de vocês trabalharam sem ver aumento, alguns até com salários atrasados. Isso acaba hoje. Os pagamentos pendentes serão quitados esta semana. Aplausos. Pequenos no começo. Depois mais fortes. Quero apresentar alguém.
Este é Rodrigo Ferreira, formado em administração de empresas. A partir de hoje, o novo diretor-geral de vocês. Rodrigo deu um passo à frente. Alguns o reconheceram. Vi rostos de surpresa, de incredulidade. Muitos de vocês me viram há alguns meses em circunstâncias difíceis. Alguns foram testemunhas de como fui tratado aqui. E quero que saibam uma coisa. Nunca vou esquecer como é estar do outro lado. Nunca vou esquecer o que é humilhação. Por isso prometo que nesta empresa todos serão tratados com dignidade. Todos. Os aplausos foram espontâneos, genuínos. Um homem mais velho de macacão de mecânico abraçou Rodrigo depois da reunião. Doutor, eu estava lá. Quando o senhor Monteiro colocou o senhor para limpar, me deu tanta raiva. Mas não podia falar nada. Tenho família para sustentar. Mas quero que saiba. Muitos de nós admiramos o que o senhor fez. Sair com dignidade. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. Obrigado. Isso significa muito. Nos meses seguintes, tudo mudou. Rodrigo trabalhou dia e noite. Reestruturou departamentos, negociou com fornecedores, recuperou clientes que Sérgio tinha perdido por causa da arrogância. As fábricas de Campinas e Curitiba agora operavam a 70% da capacidade. Os funcionários recebiam salários em dia. Muitos até ganharam bônus pela primeira vez em anos. Patrícia apareceu uma vez. Tentou reconciliação. Rodrigo foi claro. Quero o divórcio. Não tem volta. O que a gente tinha terminou no dia que você deixou seu pai me humilhar. Sérgio tentou processar. Fraude, conspiração, abuso de confiança. Tudo sem fundamento. A ação foi arquivada em 3 semanas. O juiz determinou que não havia elementos para prosseguir. Sérgio teve que pagar as custas do processo. Mais R$50 mil que ele não tinha. Em maio, soube por um conhecido que Sérgio tinha vendido a mansão no Morumbi. Se mudou para um apartamento em Santana. Pequeno, modesto. Nada comparado com o que tinha antes. Helena o deixou. Se divorciaram em junho. Ela ficou com o pouco que restava e foi morar com a irmã em Belo Horizonte. Patrícia casou de novo, com um empresário mais velho, rico, do tipo que a família dela sempre quis para ela. Soube que era infeliz, mas isso já não era problema nosso. Uns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Sérgio. Queria se encontrar. Fui. Encontrei ele num café perto da minha casa. Parecia 10 anos mais velho. Magro, envelhecido, derrotado. Só quero pedir perdão, ele disse. Sei que não mereço. Sei que fui cruel com o Rodrigo, com você, com muita gente. E agora estou pagando. Perdi tudo. Minha empresa, minha casa, minha mulher. Minha filha mal fala comigo. Estou morando num apartamento de 50 metros quadrados. Trabalho dando consultoria por R$1.500 por mês. Não senti satisfação, só tristeza. E por que está me contando isso? Porque quero que saiba que entendi. Entendi o que fiz com seu filho. Entendi o que é perder tudo. O que é ser humilhado. E você tinha razão. Eu merecia. Ele foi embora antes que eu pudesse responder. Em outubro, Rodrigo conheceu Camila, uma arquiteta. Doce, inteligente, de família humilde como a nossa. Trouxe ela para jantar uma noite. Gostei dela na hora. Dona Conceição, o Rodrigo fala maravilhas da senhora. Me chama de Conceição, por favor. E ele fala maravilhas de você também. Vi meu filho sorrir. Aquele sorriso que eu não via desde antes de Patrícia. Aquele sorriso de verdade. 1 ano depois do dia em que comprei a empresa, organizamos uma festa para todos os funcionários. Uma comemoração. Rodrigo fez um discurso. Há 1 ano esta empresa estava à beira do colapso. Hoje somos rentáveis, estáveis. E o mais importante, somos uma equipe que se respeita. Aplausos. Nada disso teria sido possível sem vocês, sem o trabalho de vocês, a lealdade de vocês, a paciência de vocês. Obrigado. Mais aplausos. Depois ele me passou a palavra. Eu só quero dizer uma coisa. A vida sempre cobra suas dívidas, cedo ou tarde.
As pessoas que plantam crueldade colhem solidão. E as que plantam dignidade colhem respeito. Vocês escolheram a dignidade. E é por isso que estão aqui. Rodrigo e Camila se casaram 2 anos depois. Uma cerimônia simples em Campos do Jordão. Cheia de amor verdadeiro. Nada de aparências. Nada de falsidade. Agora estão esperando o primeiro filho. Meu primeiro neto. A empresa mudou de nome. Agora se chama Indústrias Ferreira. Rodrigo é o diretor-geral. Camila cuida da área de design. Eu me aposentei no ano passado. Finalmente, a empresa tem mais de 200 funcionários. Abrimos uma terceira fábrica, ganhamos contratos internacionais. Mas o mais importante é um lugar onde as pessoas trabalham com dignidade. Às vezes vejo Sérgio Monteiro de longe. No supermercado, na rua, sempre sozinho. Sempre com aquele olhar vazio de quem perdeu tudo o que achava importante. Não sinto ódio, nem satisfação. Só compreensão. Ele construiu a própria prisão, tijolo por tijolo. Humilhação por humilhação. A vida não precisou que eu o destruísse. Ele mesmo deu conta. Hoje, 5 anos depois, olho pela janela do meu apartamento e sorrio. Meu filho sabe que a mãe dele sempre vai estar lá. Que ninguém tem o direito de humilhar ele. Que dignidade não se negocia. A justiça às vezes demora, mas quando chega, chega completa. E quando chega, é doce. Muito doce. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.